Fala pessoal, iniciamos aqui mais um tópico dentro da farmacologia, que é o tópico relacionado a interações medicamentosas. Obviamente, essas interações medicamentosas já foram trabalhadas em outras aulas, em outros vídeos que eu coloquei para vocês. Estamos já falando há algum tempo sobre interações medicamentosas. Então vai ser uma ideia mais de resgate, uma ideia maior de revisão do que a gente trabalhou até agora, falando diretamente sobre interações medicamentosas. O que é uma interação medicamentosa? E aí, Bruno, isso vai acontecer de verdade? Vai. A gente tem uma grande parcela de pacientes que utilizam uma grande quantidade de medicamentos e a probabilidade de aparecer uma interação medicamentosa é grande. Não só quando a gente fala medicamento, mas também medicamento nutriente, medicamento fitoterápico, entre outros tipos de interações que a gente tem. Medicamento álcool, medicamento tabaco, né, o cigarro, isso tudo a gente tem interação medicamentosa. Mas como é que qual é o conceito, né, especificamente falando, de interação medicamentosa? Ela é uma interação que resulta quando os efeitos de uma droga ou de um medicamento são alterados de alguma forma pela presença de outro medicamento, de um alimento ou exposição ambiental a qualquer outro fator que vai estar alterando o primeiro medicamento. Uma outra definição que também é bem legal, e eu acho até um pouco mais completa, é essa daqui de baixo, que fala que a interação medicamentosa se denomina interação farmacológica, a ação em que o fármaco exerce sobre o outro, de modo que este experimente uma mudança quantitativa e qualitativa dos seus efeitos. E a gente já veio falando isso, se vocês lembrarem. Então, em algumas situações eu sempre estava falando, vai mudar a concentração plasmática do medicamento, vai mudar o efeito do medicamento, o efeito vai ser maior, o efeito vai ser menor. Isso a gente já veio falando em outras aulas. Em toda interação há, pois, um fármaco cuja ação é modificada e o outro ou outros que agem como precipitantes ou desencadeantes da interação. Então, sempre um é afetado e o outro é o que vai afetar a interação. Porém, em alguns casos, a interação ela é bidirecional, ou seja, o primeiro medicamento sofre com o segundo e o primeiro interfere também no segundo, então um interferindo no outro. E aí esse tipo de interação bidirecional é uma interação que acaba complicando um pouquinho, né, o histórico todo de investigação da nossa interação farmacológica. Porque a gente precisa estar procurando, a gente precisa estar entendendo, analisando as interações sempre que o paciente estiver fazendo um tratamento com um esquema, né, terapêutico, onde não se foi feita uma análise correta, principalmente de farmacocinética. Então, do ponto de vista clínico, a gente tem uma interação quando a gente tem medicamentos ou classes de medicamentos utilizadas juntas. A gente tem interação quando o mecanismo pela qual a interação ocorreu, então a gente precisa explicar por que teve a interação, até porque o porquê que teve a interação é a solução para resolver essa interação. A gente também precisa descrever, né, o efeito resultante e a severidade clínica desse efeito. A gente já veio falando há algum tempo que, dependendo do efeito, né, de interação medicamentosa, a gente vai julgar a relevância dela. Então, as interações medicamentosas, elas geralmente são classificadas de acordo com vários critérios. Mas um critério que é muito importante é o critério da severidade dela, ou da intensidade dessa interação medicamentosa. Então, a gente tem aqui, interação de menor grau, ou de menor relevância. Então, por exemplo, são interações que as consequências clínicas são limitadas. Ou seja, você não tem uma alteração clínica que vai deixar o paciente em uma situação indesejada e, com isso, você não vai requerer a mudança da terapia. Então, por exemplo, furosemida e hidralazina interagem, mas não tem um efeito clinicamente relevante relacionado ao uso das duas. Ou seja, é uma interação de menor probabilidade de causar um efeito
maléfico, vamos dizer assim, para o paciente, e com isso a gente mantém os dois e a mudança da terapia não é necessária. Olha uma interação moderada, mudança de dosagem ou monitoramento da toxicidade. Claro, vai depender de paciente para paciente e do qual o sintoma que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, interação entre rifampicina e isoniazida. As duas aumentam a hepatotoxicidade. Isso é um risco à saúde clínica do meu paciente. Então, quando eu estou utilizando rifampicina e isoniazida, eu vou pensar, não vou usar porque causa hepatotoxicidade. Não, a gente tem uma probabilidade, olha lá, aumenta o risco. Não quer dizer que vai acontecer. Então, aumenta o risco. Então, nesses casos, a gente faz um monitoramento da toxicidade, ou seja, vai avaliando a função hepática do paciente constantemente para ver se vai estar aparecendo alguma coisa. Não apareceu, beleza. Apareceu, a gente julga mudança de dosagem, mudança de medicamento para ver se essa hepatotoxicidade aí vai ser cessada. E a gente tem a interação de severidade alta, né, ou extremamente severa, onde a gente deve evitar ela sempre que possível, porque a toxicidade ela é grave. Então, por exemplo, cetoconazol e cisaprida levam a um prolongamento do intervalo QT e uma arritmia ventricular, ou seja, levam o aparecimento, então aqui ó, já não tem o risco, tá vendo? Leva o prolongamento, eles vão provocar isso, o aumento do intervalo QT. Vocês devem ter aprendido lá em morfofisiologia, né, que o intervalo QT é o intervalo de contração e relaxamento cardíaco, principalmente ventricular. Então, se você prolonga esse intervalo QT, você vai interferir em ventrículo, você pode estar provocando uma arritmia ventricular, que é crítica à vida do paciente. Então, se possivelmente tiver uma possibilidade do paciente estar utilizando cetoconazol e a cisaprida, a gente tem que pensar muito bem antes de estar utilizando esse medicamento, porque é quase que certo que vai estar causando uma arritmia no paciente. E aí, certamente, se julga a relevância de realmente ter que utilizar esses dois medicamentos juntos. Beleza, gente? Acho que entenderam, né? Dentro das interações medicamentosas, a gente tem uma classificação dessas interações de acordo com a maneira em que os mecanismos vão acontecer. A gente tem as interações julgadas, interações farmacêuticas, e as interações farmacêuticas estão relacionadas ao quê? A incompatibilidade físico-química relacionada ao uso de dois medicamentos de maneira concomitante. Ou seja, substâncias que vão ser utilizadas juntas na mesma solução. E aí tem uma variabilidade de coisas que podem estar acontecendo. Né? Você pode estar infundindo num equipo, né, com 2 ou 3 lumens, e aí esse equipo de 2, 3 lumens está entrando 2 medicamentos ao mesmo tempo e eles vão entrar em contato, a solução de um com o outro. A gente tem que julgar se tem realmente uma interação medicamentosa. Tá? Porém, essas aqui, a gente tem uma relevância menor, mas pode acontecer, porque a gente tem uma solução bem simples, né? Você utilizar os medicamentos com soluções diferentes, e muitas das vezes até por acesso diferente. E aí você consegue evitar esse tipo de interação. A outra interação que a gente tem é a farmacodinâmica. E aí quando um medicamento interfere diretamente no efeito do outro. E aí eu não estou falando de concentração plasmática. Estou falando de efeito um do outro. Ou seja, um medicamento faz efeito aumentando o batimento cardíaco e o outro medicamento faz o efeito diminuindo o batimento cardíaco. E aí você vê que o medicamento está indo contra o efeito do outro e certamente a gente vai ter aí uma interação chamada de farmacodinâmica. E aí por que é farmacodinâmica? Eu estou mexendo em efeito gerado para o paciente. Okay? Então, dessa maneira a gente tem alterações farmacodinâmicas. E aí, onde acontece isso? Acontece em alvos terapêuticos, que a gente vai ver já em uma outra etapa da aula, em outro vídeo, que são os nossos receptores farmacológicos. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês como um exemplo. Eu uso um medicamento que faz um efeito, né, que ele faz aquele efeito aparecer, por exemplo,
quando você usa um benzodiazepínico e diazepam, que a gente já conversou também em outro momento. Diazepam induz o sono. E aí, a gente tem como evitar esse sono, Bruno? Se o paciente sentir sono, usando diazepam, se eu acabar utilizando, possivelmente, o antagonista do diazepam, que é o flumazenil, o sono vai passar. Então, a gente pode estar utilizando uma substância que faz um efeito e uma substância que bloqueia aquele efeito, que não faz com que aquele efeito aconteça. E aí, em cima disso, a gente tem uma interação farmacodinâmica. Temos também, né, e aqui, claro, a gente está falando de medicamentos atuando no mesmo alvo, tá bom? A gente tem duas outras situações, que são a somação e a potenciação. O que é a somação e o que é a potenciação? A somação é quando o efeito de dois medicamentos administrados ao mesmo tempo são somados. Então, por exemplo, eu sou um paciente que eu estou utilizando um medicamento para dormir. Vamos lá, estou usando diazepam. O diazepam me causa sono. Ok? E aí, quando eu vou utilizar um outro medicamento para interferir no meu sono, eu vou e tomo o clonazepam, que é o Rivotril. Então, o que acontece? Eu estou tomando o diazepam, que causa sono, e eu vou tomar junto o Rivotril, que é o clonazepam, que também causa sono. Então, os dois vão interagir no mesmo alvo, no mesmo local, e nesse mesmo local, eles vão estar provocando os mesmos efeitos, que são efeitos relacionados à nossa indução do sono. Então, são dois medicamentos atuando da mesma maneira e quando eu tomo um, vamos supor que eu tenho uma potência de sono 1, como eu tomo o outro, eu tenho uma potência de sono 1 e os dois juntos, 1 mais 1, eu teria 2 de potência de sono. Então, eu teria 2 vezes mais sono, porque um gera uma potência de 1, outro gera uma potência de 1 também. Um outro termo também que a gente pode estar utilizando é quando a gente fala de sinergismo, tá? Que são fármacos atuando de maneira sinérgica, ou seja, junto. E aí a gente tem no sinergismo um pouquinho diferente do que a gente vê na somação, tá? A somação eu tenho um medicamento causando 1 de efeito, o outro causando 1 de efeito, e os dois juntos a gente soma 1 mais 1 igual a 2. No sinergismo, a gente tem o efeito um pouco maior do que a soma dos efeitos dos dois. Então, vamos supor que eu esteja tomando um medicamento para um efeito que ele é 1 de potência, o outro medicamento ele também é 1 de potência, e quando eu somo os dois, né, no sinergismo, 1 mais 1 vai virar 3. Por quê? De maneira sinérgica, a soma dos efeitos dos dois é maior do que a soma, né, dos dois de maneira individual. A potenciação, a gente tem uma situação um pouco diferente. A potenciação é quando eu tenho, por exemplo, medicamento 1 fazendo efeito, esse quadradinho, e o medicamento 2, essa bola preta aqui, fazendo um outro efeito qualquer. Então, o que a gente vai ter na potenciação? Vamos supor que o meu medicamento quadrado ele faça 1 de efeito. Tá? Vamos supor que o meu medicamento quadrado ele faça 1 de efeito. O que acontece na potenciação? Na potenciação, o medicamento bolinha, ele vai interferir no medicamento quadrado, e aí quando bolinha mexe, tá, no efeito do quadrado, o quadrado agora ele começa a fazer, vamos supor aqui, sei lá, 3 de efeito. Tá? Então, de alguma maneira, eu estou com o medicamento aqui, que eu representei, a bolinha, potencializando o quadrado que fazia 1 de efeito, agora ele faz 3 de efeito, ou seja, um potencializou o efeito do outro. O bolinha não vai fazer nada, ele só vai aumentar o efeito do segundo medicamento, que é o quadrado. Beleza, gente? Foi isso aqui também? Confirma para mim aí, por favor.
Se alguém tiver alguma dúvida, depois joga aí nos comentários também para a gente poder estar sanando. Ok? Vamos lá. Outro tipo de interação, que é o que a gente já veio trabalhando, essa a gente já veio conversando há bastante tempo, né? Que são as interações farmacocinéticas. Se vocês lembrarem, estudamos em outras aulas, né, em outros vídeos que estão disponíveis para vocês, medicamentos que vão interferir tanto em absorção, tanto em metabolismo, tanto em distribuição, tanto em eliminação. E a gente falou desses parâmetros farmacocinéticos. Tá? Então, essas interações farmacocinéticas, elas são as que mais promovem problemas quando nós falamos sobre interações farmacológicas. Então, a gente tem que sempre estar muito atento sobre a farmacocinética. Por quê? A farmacocinética, quando a gente estuda a farmacologia, a gente vê ela nessas primeiras aulas igual a gente teve. Porém, depois, a gente não vê ela da maneira que a gente viu. A gente vai ver o quê? Cada classe de fármaco tendo as suas características farmacocinéticas específicas e a gente vai analisar um pouquinho das interações sempre dentro dessas características farmacocinéticas, tá bom? Mas ver da maneira que a gente está vendo agora, que a gente está aprendendo, a gente não vai ver. Então, por isso que é interessante vocês sempre revisitarem as aulas, os vídeos, lerem novamente para fundamentar esses conhecimentos que eles vão ser repetidos lá, ó, abundantemente em outros tópicos. Então, vamos falar aqui sobre as interações farmacocinéticas. Elas envolvem, a maior parte das interações, envolve a alteração da concentração plasmática. Então, vamos lá. A farmacocinética, ela está relacionada ao quê? Movimento do fármaco pelo corpo. Então, existem parâmetros que vão medir a entrada do medicamento e parâmetros que vão medir a saída do medicamento do corpo. Então, se você mexe em qualquer um desses parâmetros, a gente altera o perfil de concentração plasmática. E a gente já discutiu, e a gente já falou em outras aulas, aí isso eu falei para vocês em outros vídeos, sobre essas alterações de concentração plasmática. Porque eu vou estar mexendo ou na entrada ou na saída do fármaco. O saldo em relação à modificação dessas atividades, eu vou estar interferindo diretamente aí, então, no nosso efeito do fármaco, mas não diretamente em efeito, mas sim na concentração plasmática desse medicamento, que vai estar interferindo aí sim no efeito farmacológico dele, porque uma concentração plasmática menor, a chegada ao local para fazer efeito, a chegada ao tecido-alvo vai ser o medicamento em uma menor quantidade. As interações farmacocinéticas ocorrem quando uma substância, tá? Qualquer uma delas pode ser um outro medicamento, um alimento, um fitoterápico ou qualquer outra substância, altere os parâmetros farmacocinéticos, como eu acabei de falar com vocês. Absorção, distribuição, metabolismo, eliminação de medicamento. Outro que estaremos usando de maneira concomitante com o medicamento, com o alimento, com o nutriente, com o fitoterápico, ou qualquer outra substância que altere a concentração plasmática do primeiro medicamento. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, né, alguns ideais relacionados a interações farmacológicas, né, relacionado à farmacocinética. Então, fármacos que mostram alta afinidade a proteínas plasmáticas. Isso a gente conversou muito. Lá na nossa aula de farmacocinética distribuição, está bem falado, bem descrito, exemplos que eu coloquei para vocês relacionados à afinidade com proteínas plasmáticas. É isso? E o que a gente conversou? Que medicamentos que se ligam muito à proteína plasmática vão causar interação desse tipo. Então, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, né, como aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, nimesulida, ibuprofeno, grande maioria deles se ligam bastante à proteína plasmática, vão estar interferindo no efeito de outros medicamentos. Uma segunda atividade que é bem referenciada quando a gente fala
de interação farmacocinética é quando um fármaco mexe no metabolismo do outro. E aí, de que maneira? Quando a gente estimula ou inibe esse metabolismo. Na nossa aula de biotransformação ou metabolismo, eu coloquei para vocês, eu desenhei para vocês alguns exemplos relacionados à interação farmacocinética baseada em metabolismo. Então, se vocês olharem lá aquele vídeo da aula que eu deixei para vocês, vocês vão conseguir ver os exemplos e vão conseguir relembrar interações desse tipo. E o que eu falei para vocês naquela época? Eu falei para vocês naquela época que a gente tem medicamentos que aumentam o metabolismo e a consequência é você reduzir a concentração plasmática de um medicamento com a presença desse, por exemplo, um anticonvulsivante, a rifampicina, que são conhecidos estimulantes ou indutores do metabolismo, ou eu posso estar fazendo uma inibição do metabolismo. E a consequência da inibição do metabolismo é que esse fármaco ele vai ter a sua concentração plasmática aumentada. E aí, com isso, a gente tem uma probabilidade de aparecimento e uma potencialização dos efeitos farmacológicos do mesmo, quando utilizado junto, por exemplo, com a cimetidina, um antifúngico, imidazólico, alopurinol ou fenilbutazona, que são conhecidos inibidores do metabolismo. E um terceiro potencial desencadeador de interação farmacocinética é a alteração da função renal e do clearance, ou seja, quando a gente mexe em eliminação. E aí na aula de eliminação também abordamos bastante tópicos relacionados a essas alterações, onde a gente viu bastante alteração de pH sanguíneo, alteração de função renal, alteração de secreção tubular, que existem medicamentos que vão interferir em secreção tubular. Tudo isso a gente conversou quando a gente conversou sobre a parte de eliminação. Então, na nossa aula de farmacocinética e eliminação, vocês vão poder ver o vídeo lá, até em simulações que a gente fez bastante quando a gente aprendeu sobre eliminação. Então, aqui alguns exemplos: os diuréticos, os aminoglicosídeos, que são antibióticos, os medicamentos uricosúricos, que vão interferir em tratamento de gota, eles podem estar mexendo na farmacocinética, principalmente na função renal e no clearance de outros fármacos. Então, fármacos potencialmente objetos de interação. Então, a gente tem uma grande quantidade de medicamentos que são potenciais em causar interação medicamentosa, principalmente baseada em farmacocinética. Então, vamos lá. Que tipo de medicamentos são esses? Aqui nesse círculo meio, nessa estrutura oval aqui, a vermelha, vocês conseguem observar que a gente tem alguns medicamentos que são potencialmente problemáticos. Por quê? Vamos lá. Eles são potencialmente problemáticos porque muitas das vezes a curva dose-efeito deles tem uma grande inclinação. Ou seja, qualquer pequena alteração de concentração plasmática, você vai mexer no efeito desse medicamento. Tá? Então, esses medicamentos têm isso de parâmetro que vai estar influenciando em eles serem potenciais em sofrer interação medicamentosa. Eles são fármacos que dependem de vias metabólicas que podem ser induzidas. Ou seja, são medicamentos que sofrem metabolismo e podem ser induzidos esse metabolismo por outros fármacos. E aí facilitar a eliminação deles. Então, eles têm uma potencial aparecimento de interação medicamentosa. E outra coisa, eles têm uma janela terapêutica estreita, pequena, ou seja, qualquer alteração de concentração plasmática, o fármaco pode sair da janela terapêutica e não fazer efeito, ou ele pode ultrapassar a janela terapêutica e começar a induzir um efeito tóxico. A gente tem alguns exemplos de medicamentos que são mais complicados. E aí, quando a gente vê, caramba, é muita gente que usa esse tipo de medicamento. Né? Então, hipoglicemiante, anticoagulante, antiepilético, antiarrítmico, glicosídeo cardiotônico, tratamento também de cardiopatias, contraceptivos orais, aminoglicosídeos, antineoplásicos, imunodepressores, fármacos que atuam no sistema nervoso central. Só aqui tem uma infinidade de medicamentos que vão estar atuando no sistema nervoso central, que a gente vai sofrer a influência aí de outros medicamentos. Vamos falar agora, então,
de fatores que mexem na absorção. E aí, revisar. Então, quando a gente começou lá em fatores que mexem na absorção, a gente tem alguns fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, tempo de transporte, tempo de motilidade intestinal. Conversamos sobre isso quando falamos lá de absorção, que quanto mais lento o nosso peristaltismo, quanto mais demora, né, o nosso trânsito gastrointestinal, mais demora para a gente fazer a absorção. Então, por exemplo, o medicamento que é utilizado, tá, interfere no trânsito gastrointestinal é a metoclopramida. Como que ela interfere? Mas, Bruno, metoclopramida é o Plasil. E o Plasil, ele é para náusea e vômito, não é isso? É. Só que ele acelera o trânsito gastrointestinal. E a gente conversou que quando você acelera o trânsito gastrointestinal e quando você retarda o trânsito gastrointestinal, você tem aí uma alteração de metabolismo. Por quê? Se você acelera, você passa muito rápido pelo intestino e não dá para absorver. Se você retarda, demora mais para chegar no intestino e aí você também tem uma deficiência de absorção. Um outro fator que a gente também comentou foi sobre a alteração de pH do estômago, onde medicamentos necessitam de pH ácido ou alcalino para serem absorvidos melhor. Por exemplo, cetoconazol, itraconazol e didanosina precisam de ambiente ácido no estômago. Então, se porventura você utilizar um antiácido e utilizar esses medicamentos, a gente tem aí uma redução da absorção gastrointestinal deles. Atividade de proteínas de transporte intestinal. Vimos que para absorção nós temos medicamentos que vão ser transportados através de algumas proteínas específicas. Ou seja, dependendo das proteínas específicas, alguns medicamentos ou até nutrientes vão interferir no transporte intestinal. Olha um exemplo bem legal. A gente tem um medicamento para tratamento, né, de Parkinson, que é a levodopa, que se você ingerir junto com a levodopa alimentos, né, ricos em proteínas, você vai interferir no transporte da levodopa. Ou seja, a levodopa ela vai ter dificuldade de ser transportada. Por quê? Ela tem uma estrutura parecida com aminoácido. Então, ela vai utilizar transportadores intestinais de aminoácido. Se você se alimentar de muita proteína, seus transportadores vão preferir transportar o aminoácido da proteína do que o medicamento. Então, ele não vai chegar no sistema nervoso central para tratar o meu paciente com o Parkinson. Que relação da droga no trato gastrointestinal? Eu também conversei com vocês, tá, sobre isso, quando eu falei para vocês sobre substâncias que vão interagir com alguns nutrientes ou substâncias. E aí, foi um que eu falei para vocês que é um clássico, né, sempre da interação farmacocinética desse tipo, que é quando a gente estiver utilizando quinolona, tetraciclina, ácido acetil salicílico, são medicamentos que quando a gente ingere com eles uma solução contendo cátions como cálcio, magnésio, alumínio, zinco e bismuto, esses cátions quelam, grudam nas quinolonas, na tetraciclina e reduzem a absorção deles. Então, todos esses casos aqui, a gente tem como resolver. Se a gente parar para pensar, a gente vai usar o medicamento num momento diferente, a gente vai utilizar o medicamento, né, longe de uma refeição, então a gente tem como resolver esses problemas aqui. E essas interações são relevantes quando a administração dos medicamentos é crônica ou subcrônica, ou seja, um tratamento prolongado. Aqui nessa tabela a gente vê um pouquinho sobre isso, tá? Essas interações aí quando a gente tem administração de maneira concomitante. De maneira extremamente interessante, essa tabela que eu quis trazer para vocês, ela está relacionada ao uso de medicamentos, na primeira tabela, e na segunda tabela, nutrientes. E a terceira tabela mostra o que o nutriente vai interferir na absorção do medicamento. Ele pode estar aumentando ou diminuindo, tá, alguma coisa relacionada ao medicamento. Okay? Então, uma tabela bem legal, que vocês podem estar estudando depois com calma e vendo um pouquinho das interações
que a gente pode estar causando entre medicamentos e nutrientes. Uma outra interação que a gente tem é a interação que interfere com a distribuição. E aí é basicamente quando a gente tem medicamentos que se ligam mais de 80%, 90% a proteínas plasmáticas, ok? 90% é fato que a gente vai alterar a distribuição do medicamento. Porque, se lembrarmos, esse medicamento ficará mais livre quando a gente desloca ele da proteína plasmática. E aí, nesses casos, quando a gente tem o deslocamento do fármaco da proteína plasmática e ele fica mais livre, a gente tem uma maior distribuição e ele pode chegar em maior concentração no tecido alvo, gerando aí, sim, uma interação medicamentosa com um aumento do seu efeito farmacológico. E aí a gente tem uma tabela bem legal aqui, onde eu mostro para vocês medicamentos que têm ligação à proteína plasmática. Ó, esse FU seria o percentual de ligação à proteína plasmática. Quanto da concentração plasmática do meu medicamento quer ficar na proteína e não fica livre? Bruno, quanto que fica livre? É só você pegar esse valor e diminuir de 100. Então, você pode ver aqui, ó, dicumarol, 0,1% livre, fenilbutazona, 0,5%, varfarina, 0,5%, digoxina, 3% livre. Então, a gente vai vendo aí sobre esses percentuais. Aí eu coloquei de azul, claro, marcado para vocês, que a gente tem o seguinte, a gente tem percentual alto desses medicamentos, aqui da fenitoína para baixo, onde eles são potenciais medicamentos que vão estar gerando efeitos colaterais não desejados, ou seja, com a potencialização após a competição e deslocamento dos mesmos. E a gente vê aqui medicamentos variados, a fenitoína anticonvulsivante, propranolol para pressão arterial, digitoxina, né, para o tratamento de insuficiência cardíaca, varfarina anticoagulante, fenilbutazona anti-inflamatória, vem vários outros medicamentos aí. E a gente sempre precisa estar alerta a averiguar, procurar o percentual, né, de ligação a proteínas plasmáticas devido ao potencial quase que certo de estar desenvolvendo esse tipo de interação medicamentosa. Bruno, onde que eu acho esse tipo aí de percentual de ligação à proteína plasmática? É fácil achar na bula? Gente, então, eu não sei as bulas atuais, mas antigamente não tinha, tá bom? Então, vocês vão ter que procurar isso, estudar, verem livros, né, anotarem tabelas, para vocês estarem vendo aí sobre as interações medicamentosas. Um outro fator que a gente tem relacionado à alteração, né, de concentração plasmática, causando aí sim uma interação farmacocinética, é quando você afeta o metabolismo. E esse aqui é o que acontece, gente, bastante. Olha o que eu escrevi de verde, ó. Modular o metabolismo pela CYP é o mecanismo mais importante de gerar interação medicamentosa. Então, o metabolismo de uma droga, de um medicamento, ele é dividido em duas etapas. A gente falou, fase 1 e fase 2. Interferir em CYP é o quê? Interferir em fase 1, que é aquela fase, muitas das vezes, preparatória para a maioria dos medicamentos. Ok? Então, como que a gente tem a interferência no metabolismo? E eu trouxe para vocês uma outra tabela bem legal, onde eu tenho a CYP específica, que eu vou estar analisando, o medicamento em que a CYP metaboliza. Então, a primeira tabela é a CYP, a enzima que faz o metabolismo de fase 1. A segunda coluna, a gente tem o medicamento que sofre o metabolismo dessa CYP específica. Então, por exemplo, a CYP 1A2, ela metaboliza em um metabólito cafeína, clozapina, tacrina e teofilina. Tá? Então, eu vou gerar o metabólito com a CYP 1A2 desses medicamentos todos aí. E a tabela, a parte da tabela, né, da coluna 3 e a coluna 4, a gente tem os indutores do metabolismo dessa CYP específica. Então, se a gente pegar aqui a primeira CYP, né, que eu marquei de vermelho para vocês. Ó. Então, a gente tem aqui a CYP 1A2, ela metaboliza cafeína, clozapina, tacrina e a teofilina. Se eu utilizo com esses medicamentos aqui, omeprazol
rifampicina, ou o paciente tem o hábito de fumar, esses 3 medicamentos aqui, 2 medicamentos e o tabaco, eles vão aumentar o metabolismo da CYP1A2 e você vai eliminar mais rápido cafeína, clozapina, tacrina e teofilina. Na última coluna a gente tem inibidores, ou seja, cimetidina, ciprofloxacino, diltiazem, eritromicina e fluvoxamina, que são inibidores. Então, se você usar um desses inibidores com cafeína, clozapina, tacrina e teofilina, esses inibidores inibem a CYP1A2 e essa CYP1A2 ela vai, após ser inibida, manter uma concentração plasmática mais alta de cafeína, clozapina, tacrina e teofilina, potencializando assim o efeito de todos eles. Então, a gente está analisando essa tabela dessa maneira. Os indutores eliminam mais rápido o substrato, os inibidores concentram mais os medicamentos substrato no meu organismo. Bruno, como que eu vou conseguir descobrir isso? Tem na bula? Então, às vezes não. Tá? Pelo menos eu não me lembro de ter na bula uma grande quantidade de informações baseada a esse tipo. Vocês vão ter que estar procurando, tá? Ou em livro, e existe alguns locais, alguns aplicativos, alguns programas que vocês podem estar fazendo uma análise de interação medicamentosa, tá? Então, o que vai acarretar, Bruno? Eu inibir o metabolismo ou eu induzir o metabolismo? A gente consegue observar esse gráfico aqui, que em um eixo ele está mostrando a concentração do fármaco no sangue, o eixo na vertical, e o outro eixo mostra, ora, o tempo que esse medicamento demora para aumentar a sua concentração no sangue. Ou seja, tanto no eixo X quanto no eixo Y, a gente está vendo um aumento de concentração plasmática em relação ao tempo de determinado medicamento sendo utilizado em doses repetitivas. Então, aqui, ó, o paciente administrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes. Então, a partir desse ponto aqui, a gente vai ter a entrada de um segundo medicamento. Se vocês olharem, o medicamento ele já estava estável, né? Ele estava na sua concentração de estado estável, ou seja, flutuando, né? Dentro da janela terapêutica, mantendo aí um efeito desejado. Bruno, como assim na janela terapêutica? Vou rabiscar aqui para vocês, ó, um exemplo de janela terapêutica. Vamos supor que esse vermelhinho que eu coloquei para vocês aqui, tá? Seja a janela terapêutica desse medicamento aqui que eu rabisquei, né, de preto aqui antes. Se você olhar a janela terapêutica, você tem a concentração mínima eficaz, que é essa linha de baixo, ou seja, abaixo dela nós não temos efeito terapêutico, e acima dela é a concentração mínima eficaz, mínima tóxica, perdão. Então aqui nós temos a concentração mínima tóxica, e a partir dela, além de termos o efeito terapêutico, temos também o efeito tóxico. Então, até esse ponto quadradinho vermelho que eu marquei aqui, estava tudo ótimo. A gente tinha uma oscilação dentro da janela terapêutica e o meu fármaco mantendo seu efeito, controlando lá o determinado efeito desejado no meu paciente. O que aconteceu a partir desse ponto quadrado vermelho que eu marquei? Pode acontecer as duas situações que a gente discutiu anteriormente. Eu posso estar usando um segundo medicamento que vai inibir o metabolismo desse primeiro aqui. Então, se eu inibir o metabolismo, eu vou estar aumentando a concentração plasmática daquele medicamento inicial. E olha o que vai acontecer com ele. Além de a oscilação de concentração plasmática ser maior, eu vou subir a concentração plasmática desse fármaco. E o que isso vai estar gerando? Isso vai estar gerando em que, além do meu efeito terapêutico, olha aqui, parte está dentro da janela terapêutica, esses momentos em que eu tiver ultrapassando a janela terapêutica, que eu marquei aí de preto para vocês, nós teremos também efeitos tóxicos. E a gente não quer isso para o paciente. E tudo isso foi causado por quê? Porque eu acabei utilizando o inibidor de metabolismo junto com aquele primeiro medicamento. Bruno, e quando a gente utiliza um medicamento que ele é indutor do metabolismo? Vocês conseguem observar aqui, também nesse quadradinho vermelho, quando eu introduzir um indutor do metabolismo,
a gente vai descendo até que, em alguns momentos, eu vou estar dentro da janela terapêutica, a concentração plasmática, por aumentar o metabolismo, ela vai caindo, e aí, como ela vai caindo, ela pode estar saindo da janela terapêutica, então teremos momentos em que ela sai da janela terapêutica, e aqui não tem efeito pronunciado, o efeito desejado, e tem momentos que ela vai estar fazendo o efeito desejado. Então, é bem complicado e é bem importante a gente analisar esse tipo de interação medicamentosa baseada na indução ou inibição de CYP. Lembrando que não é qualquer CYP que vai estar metabolizando todos os medicamentos. Precisamos procurar qual é a CYP que metaboliza aquele medicamento de maneira específica. E por último, vou ressaltar com vocês aqui a eliminação ou a excreção sendo alterada, e com isso nós temos um perfil de interação farmacológica, farmacocinética, provocada quando o paciente utiliza mais de um medicamento de maneira concomitante com alteração de eliminação. Então a gente consegue observar aqui que o transporte, a secreção tubular, ele é importante para a função renal. O pH da urina também é importante para a função renal, e o fluxo sanguíneo renal também é importante para a excreção renal. E esses três tópicos conversamos anteriormente na nossa aula de farmacocinética, falando de eliminação. Vamos lá. Secreção tubular. Existem medicamentos que vão ser secretados, tá, através de proteínas transportadoras específicas, ou seja, não sofrem filtração glomerular. E existem outros medicamentos que vão interferir nessa secreção tubular. Por exemplo, a gente tem alguns medicamentos que até uma interação benéfica que nós fazemos é quando a gente tem um medicamento chamado Tienan, que é imipenem com cilastina. Imipenem é um antibiótico, né, um carbapenêmico de espectro maior, consegue pegar algumas bactérias um pouquinho mais resistentes. Então, o que acontece? O imipenem, ele vai ser secretado no túbulo, então ele não vai ser filtrado. A ideia do imipenem é que ele seja secretado, bom? Então, quando ele é secretado, o que acontece? Ele vai lá na região de um vaso que está margeando o túbulo renal, e esse vaso que está margeando o nosso túbulo renal, ele vai estar provocando o quê? Ele vai estar provocando essa secreção, porque temos uma proteína transportadora lá naquele vaso, do lado colada com o túbulo renal. Então, quando eu tomo o imipenem sozinho, existe um transportador que vai pegar o imipenem do sangue e vai secretar, vai jogá-lo na urina. Com isso, eu vou eliminar o imipenem e eu vou reduzir a eficácia do meu antibiótico. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Colocou junto com o imipenem a cilastina. Bruno, o que a cilastina faz em relação ao efeito antibiótico? Nada. Mas a cilastina interfere no transportador de imipenem. Ou seja, ela interfere de que maneira? Dificultando a excreção renal do imipenem, dificultando a secreção renal do imipenem. E o que isso vai interferir? Se eu não consigo agora excretar o meu imipenem de maneira efetiva, ele vai continuar no sangue. Então eu aumento desta maneira a concentração plasmática do imipenem com o uso da cilastina. Uma outra maneira de eu estar influenciando também na excreção, né, de determinados medicamentos é quando eu altero o pH da urina. Ou seja, vimos isso quando a gente discutiu em absorção e vimos isso quando a gente discutiu eliminação. Que dependendo da característica físico-química do meu fármaco, ele sendo ácido ou básico, o pH pode favorecer a reabsorção desse medicamento renal ou a excreção desse medicamento a nível renal. É só o pH contribuir para que aquele medicamento fique hidrossolúvel. Então, se eu ionizar aquele medicamento com o pH e torná-lo hidrossolúvel, eu tenho uma excreção aumentada. Se eu, com aquele pH específico daquele medicamento, torná-lo não ionizado, ele vai ficar lipossolúvel e ele pode ser reabsorvido. Olha um exemplo aqui que a gente consegue observar. Isso aqui é um experimento
de eliminação renal, ó, clearance, em relação à quantidade de urina que está sendo eliminada. Ou seja, quantidade de medicamento que está sendo excretado em relação ao volume de urina. Então, o que a gente começa a perceber nesse gráfico? Toda vez que a minha curva subir, quer dizer que o medicamento está indo embora mais rápido, ou indo embora em maior quantidade. Que medicamento é esse que você está falando, Bruno? Estou mostrando aqui para vocês o fenobarbital. Então, a gente consegue observar aqui que o fenobarbital, utilizado em cachorro, ele é um medicamento ácido, ó, levemente ácido. Então, se a gente usar aquela nossa regrinha, a gente vai conseguir entender se o pH da urina for alcalino ou ácido, o que vai acontecer com o fenobarbital. E nessa figura, nesse gráfico, a gente consegue entender bem. Olha aqui, administrei o fenobarbital. A linha azul simboliza a minha urina alcalina. E olha o que vai acontecer com uma excreção com o clearance do fenobarbital. Sobe, ou seja, aumenta a excreção de fenobarbital. Bruno, mas por que o fenobarbital ele vai ser mais excretado na urina alcalina? É o seguinte, ele não é levemente ácido? Se a gente deixar a urina, o pH da urina alcalino, a gente vai tornar esse fármaco que é levemente ácido, ionizado, hidrossolúvel, e ele consegue ser excretado. O contrário acontece quando a urina é ácida. Ou seja, se vocês olharem, olha a linha de eliminação da urina ácida, muito baixa. Por quê? Se o meu fármaco ele é levemente ácido, o que vai acontecer com esse fármaco? Na urina ácida, ele vai ficar não ionizado, lipossolúvel, e ele vai ser reabsorvido. Então, ele foi filtrado, chegou na urina e ele consegue voltar através dos capilares peritubulares. E aí eu não vou ter uma eliminação do fenobarbital. E com isso a gente consegue observar que esse fenobarbital ele não vai ser eliminado na urina ácida e favorecido a sua eliminação na urina alcalina. Bruno, e se for um medicamento básico? Então, vamos lá. Anfetaminas são substâncias básicas. Vamos começar de baixo para cima para a gente entender o que acontece com a anfetamina. Olha esse gráfico daqui de baixo, o último gráfico. Micromol por hora, clearance da anfetamina, eliminação da anfetamina em relação aos dias. E a gente tem a mesma coisa que a gente viu no gráfico do fenobarbital. De azul, a urina alcalina e de vermelho, a urina ácida. Olha aqui como ocorre a eliminação da nossa anfetamina na urina ácida. Olha aqui o vermelhinho, eliminação alta, rápido nos primeiros dias. E quando você vê a urina alcalina, você tem uma eliminação bem menor. Bruno, por que aconteceu isso? Vamos lá. Anfetamina é um fármaco com característica básica, e ele, por ter característica básica, na urina ácida, ele vai ficar ionizado, hidrossolúvel e vai ser mais excretado, como a gente viu no gráfico. E o que vai acontecer quando a urina é alcalina, Bruno? Por ele ser básico, na urina alcalina, ele fica não ionizado, lipossolúvel, e essa anfetamina é reabsorvida. E aí, com isso, eu vou ter dificuldade de excreção. Se a gente parar para perceber, vamos para o gráfico agora, o segundo aqui de cima. Olha a consequência da urina ser ácida. Olha aqui, ó, concentração plasmática de anfetamina na urina ácida, lá embaixo. Está explicado. Se eu estou eliminando muito esse medicamento, a concentração dele no plasma é menor. E olha na urina alcalina. A concentração plasmática, Bruno, é maior. Por quê? Porque eu não estou eliminando, não estou excretando esse medicamento, porque ele está sendo reabsorvido. E vamos agora fazer uma mesma referência para o gráfico de cima, que é a resposta farmacológica dele. Olha lá, vermelho, urina ácida, azul, urina alcalina. A gente consegue ver um perfil diferente de resposta farmacológica. Então, na urina ácida, a gente tem um efeito, e esse efeito ele vai caindo. Por quê? A concentração plasmática é menor, porque na urina ácida eu excreto mais rápido. Olha a resposta fisiológica quando a urina é alcalina. Ela aumenta e dura mais dias. Ó. Lá no quinto dia que a gente vai ter uma redução drástica. Ou seja, porque a urina é alcalina,
eu não tenho uma excreção boa, né? Não vou conseguir excretar a minha anfetamina, a concentração plasmática dela aumenta e, consequentemente, o efeito terapêutico também dela vai aumentar. Com isso, gente, a gente fecha, né, todos aqueles ideais que a gente já veio conversando anteriormente, relacionado a interações medicamentosas, as interações farmacocinéticas. Espero que vocês tenham entendido sobre essa revisão que a gente fez de interações farmacológicas.